Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, amém? Bem, eu já fiz meus cumprimentos anteriormente, mas desejo fazê-lo novamente. Dizer mais uma vez que eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Participando desse congresso pela segunda vez. E hoje o Senhor separou esse tempo para que nós pudéssemos falar sobre maturidade espiritual, sobre receber aquilo que Deus tem a nos entregar. Eu quero saber uma coisa: você está interessado nisso? Você está interessado nisso? Amém. Porque isso é de fato algo essencial para a nossa vida. E dentre tantas coisas que não são fundamentais, que não são essenciais, e que nós temos parado para dar atenção e tempo, existe a palavra de Deus que é fundamental para a sua existência. Eu gostaria que você, de uma forma muito sábia, prestasse atenção nas palavras que estarão sendo meditadas aqui, porque são palavras do nosso Deus. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 9. Enquanto você procura, eu agradeço a liderança que me fez o convite. A nossa irmã, é Cristina ou Cristiane? Cristiane. Isso? Então tá bom. Muito obrigado. Você, toda a liderança do Expansão, ao pastor Renato, que mais uma vez me confia a oportunidade de ministrar na igreja que Deus lhe concedeu para pastorear. E quero parabenizar esta igreja em si por todo o amor e carinho que a gente sente desde lá da rua, com o Marquinhos me recebendo com um abraço caloroso, até os irmãos da porta, os jovens. Isso é igreja, isso é reino de Deus, isso é amor. Parabéns pelo que Deus tem gerado sobre a vida de vocês. E que nós, que somos de outras denominações, assim como eu hoje, possamos aprender a amar e respeitar as pessoas, porque isso reflete Cristo nas nossas vidas. Bem, vamos lá. Você já encontrou o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Jesus dizendo: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, isso Jesus estava explicando aos discípulos quando ele estava na beira da praia, lhes pregando um sermão. E Jesus, ele falava em parábolas com um propósito, para que as pessoas pudessem entendê-lo de uma maneira mais simplificada. Ele usava as parábolas para explicar o reino de Deus. E ele está dizendo uma coisa muito interessante, que diz respeito à maturidade cristã. E a gente começa lendo o versículo 3, onde ele diz que o semeador saiu a semear. E é apenas isso, o versículo 3. E eu fiquei preso a esse versículo de uma maneira espiritual, porque é uma frase muito simples e muito óbvia. O semeador sai a semear. O semeador não sairia a construir, o semeador não sairia a surfar, o semeador não sairia a outra coisa a não ser semear. Porque a função do semeador é semear. Só que isso diz respeito à proposta espiritual para esta noite, que é a nossa maturidade em Cristo. Quando nós somos chamados em Deus a uma função, a uma identidade, a um propósito, e nós cumprimos tal propósito em Deus para a gente obter sucesso, para a gente obter a consciência de que estamos fazendo a plena vontade de Deus. Porque, irmãos, hoje o que existe de pessoas que têm um chamado, têm uma proposta, têm um dom, mas não fazem aquilo que foram chamados,
não está no papel. Quantas pessoas talvez você conheça que preguem muito bem, cantem muito bem, tem uma boa oratória, tem uma chamada de Deus, mas está dentro de um quarto, dentro de um bar, perdendo sua vida, perdendo seu próprio tempo. Por quê? Porque maturidade implica em saber quem você é e o que você foi chamado para fazer e cumprir o seu chamado. Amém, querido? Muitas pessoas são chamadas por Deus. Olha, você será um pastor, você será um diácono, você será um músico da casa do Senhor, mas não é o chamado que vai te tornar, é a sua disposição em ser aquilo que Deus te chamou para ser. Porque Deus libera a palavra, mas somos nós que caminhamos debaixo dela. O Senhor, Ele abre o mar, mas somos nós que passamos por dentro dele. O Senhor, Ele faz o impossível, mas o possível somos nós quem fazemos. Uma vez que, de maneira imatura, muitas pessoas têm deixado para trás aquilo que Deus os chamou para fazer, porque não sabem quem são. E maturidade só se alcança com movimentação no caminho certo, na direção certa. Não é qualquer movimento. É por isso que avivamento não tem a ver com movimento, vocês me entendem? Porque não é qualquer movimento que representa a maturidade. A maturidade, ela diz que nós devemos alcançar pleno desenvolvimento na proposta que aceitamos em nosso coração, basicamente. E quando Cristo nos chama a realizar uma obra, é aquilo que devemos fazer e ponto. O problema é que a gente quer fazer outras coisas e não aquilo que Deus tem por proposta. E esse versículo de número 3 vai me ensinar que maduro eu sou quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer e ponto. Quando eu não espero ter sucesso fazendo aquilo que o outro faz, só porque o outro alcançou o sucesso. Quando eu não espero ser aquilo que o outro é, só porque ele sendo teve sucesso na vida. Você não precisa ser médico porque teu primo foi. Você não precisa ser pastor porque o seu amigo se tornou pastor e teve sucesso. Você precisa ser quem Deus gerou você para ser. Você precisa ser a proposta escrita por Deus, porque você não faz parte da aleatoriedade do universo ou qualquer coisa assim. Você não faz parte do acaso, você não faz parte de uma noite apenas, de uma escolha qualquer, não. Você foi preparado por Deus para estar nesta existência. Deus te gerou com um propósito, Deus te gerou com uma chamada, então receba isso dentro do seu coração e multiplique aquilo que Deus está depositando sobre a sua vida, depositando sobre o seu ministério. E sabe, uma das coisas que a gente mais perde dentro da chamada que Cristo nos designou é o tempo. A gente perde muito tempo fazendo aquilo que não se faz, ou que não se deve fazer. A gente perde muito tempo falando do outro, observando alguém, ou não fazendo nada, sendo ocioso, enquanto o tempo está avançando e nós estamos retrocedendo. Porque estamos esperando talvez alguma coisa acontecer para a gente se movimentar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu creio em milagres. Eu creio que Deus se manifesta, eu creio que Deus se revela, eu creio que Deus usa os profetas, eu creio que Deus, Ele pode enviar 1000 anjos aqui, mas a palavra de Deus basta para você caminhar. A palavra de Deus é suficiente para te garantir a sua caminhada. Às vezes nós estamos, Deus confirma, Deus faz isso. Eu não estou dizendo que você não deve obter uma resposta de Deus, mas eu acho que Deus às vezes está falando até demais, e a gente está querendo que Deus faz algo mirabolante, só para a gente ter a certeza, irmão. Fé não é o que eu vejo, é o que eu não vejo, é pisar sem ver o chão, isso é fé. E Deus quer que nós caminhemos por fé, porque o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar porque foi pela fé que Abraão saiu de sua casa e se tornou o pai das nações, pai de multidões. Porque foi pela fé que Raabe acreditou nos 2 israelitas e se tornou parte da árvore genealógica de Cristo. Já parou para pensar nisso? Que foi pela fé que Martinho Lutero pregou as 95 teses, lutando contra toda a heresia plantada pela igreja no século 17. Já parou para pensar que foi pela fé que talvez seu pastor chegou aqui, abriu essa igreja e disse: eu vou te pastorear, eu vou cuidar de você, eu vou zelar pela tua vida.
Talvez essas pessoas que se dispuseram a fazer tanto não viram lucro nisso, não viram resultado disso, não viram probabilidades de sucesso, mas foram maduros para entender que com Cristo se caminha pela fé e que pela fé se obtém resultados que sem ela você jamais alcançaria. Então a proposta hoje aqui é que você receba dentro do seu coração a chamada de Jesus, aquilo que Deus quer gerar em você. Não pense em ser o outro só porque o outro teve sucesso sendo ele. Ele é ele, eu sou eu e você é você. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. E quando nós estamos falando de identidade, daquilo que Deus nos chamou para ser, a gente se pergunta, e quem eu sou? E por quem eu sou o que sou? Quem nós somos? Eu gosto da explicação do evangelista João, no capítulo 15, quando ele expõe a fala de Cristo, dizendo aos discípulos, olha, vós sois os ramos e eu sou a videira. Eu acho isso sensacional, porque isso vai elucidar tudo aquilo que nós somos. Nós somos galhos de uma árvore que não se abala. Nós somos enxertados em Cristo e nele nós somos o que de fato Deus nos gerou para ser. E sabe o que nós de fato somos? Dependentes inteiramente de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque quem não sabe quem é, não sabe por quem está sendo. Aí pode ser por qualquer um. É por isso que tem meninas que estão perdendo sua vida, se automutilando, se expondo na internet de forma indevida, por namorados que não lhe deram o amor que ela esperava receber, porque estão sendo pelos outros aquilo que deveriam ser por Cristo, mas estão encontrando nos outros falhas, aquilo que nós não encontramos em Cristo. É por isso que tem garotos vendendo todas as suas honestidades, vendendo todos os seus princípios, suas verdades, por meninas que não lhes retribuem o amor que eles investiram. E estão sendo para essas pessoas o que em Cristo deveriam ser. E acabam sendo garotos frustrados, monstrificados por uma ausência de emoção que deveriam receber e não receberam. E acabam magoando outras pessoas. E aí a gente entra num ciclo vicioso de destruição de emoções. E é por isso que você tem garotos de 13 anos, de 12 anos, sofrendo por amor mal correspondido. Porque as pessoas deveriam ser em Cristo, mas estão sendo em homens. Não sabem quem são. Então estão sendo por qualquer um. Mas eu fico feliz porque nós estamos num congresso onde Cristo está levantando galhos enxertados na videira para receberem dele a força para multiplicarem aquilo que Deus está gerando sobre você. E nós, quando vamos desenvolvendo essa chamada em Cristo, nós nos tornamos algo parecido com Jesus. O que é ser algo parecido com Jesus? É ter o cabelo grande e barba? Não, irmãos. Não é isso não. É ter o caráter parecido com o de Cristo. E qual é o caráter de Jesus? É amar, é curar, é respeitar, é compreender, instruir, exortar, é ser honesto, ser justo, e, acima de tudo, ser submisso à palavra de Deus. Sabe por que eu estou te relembrando dos princípios de Cristo? Porque a máxima da nossa sociedade hoje é destruir tudo que você conhece por verdade. Hoje o amor é desequilibrado, porque qualquer forma de amor é aceita. Hoje a vaidade é desequilibrada, onde pessoas não vêm ao culto. Eu conheço pessoas que não vêm ao culto porque não tem perfume, porque não tem uma maquiagem. Aí você pensa, nossa, eu jamais faria isso. Mas aí, o nosso desejo por lazer é desequilibrado quando a gente deixa de vir cultuar para assistir uma série. E aí nós temos hoje um clamor, talvez não por milagres, não por poder, não por congressos, não por músicos, mas por equilíbrio dentro do corpo de Cristo. Por equilíbrio dentro da nossa sociedade. As pessoas estão ensandecidas.
em busca dos seus próprios interesses, e isso reflete imaturidade, e quem busca o seu próprio interesse jamais vai viver o de Cristo. Se você quer receber de Jesus algo novo, abandone os seus próprios interesses aqui esta noite, abandona a sua própria vontade, abandona o seu próprio eu, e você vai dizer para mim: Caio, mas isso não me fortalece, isso não me projeta, isso não me enaltece, isso não me põe em lugares altos. Cristo, eu e o Evangelho, eles não estão aqui para nos promover ou para nos impulsionar a algo maior. Cristo está aqui para cumprir a vontade de Deus Pai em nós e nos mostrar que o nosso eu é tendencioso à destruição, mas Ele veio e rompeu, pagando o nosso débito na cruz do Calvário, para que nele tenhamos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira força, a verdadeira graça. E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos abandonando uma visão distorcida daquilo que as pessoas têm sobre nós. E sabe, visão distorcida é aquilo que eu acho que mais se tem hoje aí. O que é uma visão distorcida? Sou eu parecer ser aquilo que eu não sou. Tem muita gente que parece cristã, mas não é cristã. Tem muita gente que parece ser corpo, mas não é corpo. Aí você vai me perguntar: Caio, mas como isso pode permanecer? Permanece, irmão. Lembra? O joio do trigo só é separado depois da colheita, não antes dela. E nós temos que tomar cuidado para que nós não nos tornemos isso, uma visão distorcida do Evangelho de Deus. Porque na rua, na vida, na sociedade, no emprego, na escola, quem prega não é a Bíblia, mas somos nós. Ou você acha que no teu colégio você vai pegar uma Bíblia e dar na mão de um adolescente, ele vai abrir e ler? Não vai, mas ele vai ler você. Ele vai ler você na fila do refeitório, se você cortar a fila, ele vai ler uma visão distorcida do Evangelho. Ele vai ler você. Tem jovens aqui que estudam, amém? Então deixa o pastor falar para vocês um pouquinho. Ele vai ler você na hora da prova. Se você colar, ele vai ler uma versão distorcida do Evangelho. Ele vai ler você diante do professor, diante de uma exortação. Se você responder, for boca dura, trocar farpas com alguém, ele vai ler uma visão distorcida do Evangelho. E uma hora ele vai se perguntar: mas que Evangelho é esse? Que diz que ama, mas não ama. Que diz que respeita, mas não respeita. Que diz que tem afeto e não tem afeto. Como você pode estar pregando algo se a sua vida não está coerente com aquilo que você fala? Maturidade é ser antes de falar que é. Maturidade traz a coerência entre a vida e as palavras. Ou você não acha que é fácil ser assim? É fácil, irmão. É fácil vir aqui cantar um louvor, adorar: Senhor, eu te amo, Deus, tu és tudo, ó Senhor. E o teu coração não tem nada a ver com isso. A mim você engana, a outros você pode até passar a perna, mas o Espírito de Deus está olhando o seu coração, porque a Bíblia diz que antes que uma palavra venha à boca, Ele conhece a intenção do coração. Maturidade às vezes não é dizer para Cristo aquilo que se pensa, mas é viver a própria vida como um culto de adoração a Deus. E Jesus explicando isso aos discípulos, até porque a comunidade religiosa que se dizia pertencer a Deus na época de Cristo, era uma hipocrisia geral. Os fariseus, saduceus, eram pessoas hipócritas que viviam a aparência e não viviam Cristo em seu interior. Então Jesus começa a explicar, usando uma parábola dizendo que o semeador saiu a semear, e as sementes caem à beira do caminho. E eu fiquei pensando nisso, porque caem à beira do caminho, daqui a pouco ele lança em outro solo, daqui a pouco ele vai e lança em outro solo, e a semente vai sendo distribuída. Eu falei: Senhor, por que as sementes do Senhor são distribuídas por muitos solos? E Deus começou a palestrar isso dentro do meu coração. A graça dele não é restrita. A graça dele não faz acepção de pessoas. A graça de Cristo está sobre nós, e ele tem lançado ela sobre nós. Só que, ao passo em que Cristo te lança a graça,
Ao passo em que Cristo lhe dá potencial, lhe deposita crédito, lhe deposita sementes, nós devemos ter uma terra para que aquilo que Ele está lançando cresça e se multiplique sobre as pessoas que estão à nossa volta, para que o nome dele seja propagado. E aqui nós encontramos um grande problema, porque a deficiência da nossa esterilidade não está em Cristo que nos chamou, mas está em nós que não preparamos a terra para receber aquilo que Ele nos deu. Perceba que o problema nunca foi a semente, mas sempre foi o solo. Um solo, ele era rochoso, o outro solo, as sementes ficam por cima e as aves vieram e comeram. O outro solo tinha espinhos demais, e a semente não pôde germinar pela condição do solo. Porque a semente é Deus quem lança, mas é você quem ara a terra. E a grande pergunta para você receber o que Deus tem para você hoje é: como está o seu coração? Como está o teu coração? Está bem? Caio, não está legal. Está mal, estou longe da presença, estou longe da intimidade com Deus. O que eu devo fazer? Se arrependa. Mas se arrependa de verdade. Sabe por quê? Porque enquanto você vive uma mornidão em Cristo, Ele está pronto a te rejeitar, de acordo com a palavra. Porque a gente está acostumado com um Deus muito legal, né? Um Deus muito amoroso, um Deus muito bom, mas uma hora a conta chega, irmão. E muitos que diziam aqui na terra: Senhor, Senhor, que dizem: Senhor, Senhor, naquele grande dia, vai olhar para Ele e vai dizer: no Teu nome eu curei, no Teu nome eu falei em línguas, no Teu nome eu profetizei, no Teu nome eu preguei, eu dancei, eu fiz teatro, eu toquei na igreja. Por que eu não vou entrar? Porque Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: eu não te conheço. Eu não conheço você. Senhor, mas eu toquei. Não te conheço. Senhor, mas eu preguei. Não te conheço. Porque estar envolvido com as coisas que pertencem a Jesus não é estar envolvido com Jesus. Ou você conhece Jesus na sua intimidade, ou você não conheceu a Cristo, querido. Porque não dá para viver Cristo apenas de culto em culto, apenas de conferência em conferência, congresso em congresso. Porque tem uma galera que está vivendo Cristo assim. Você vai à parada da eletronuclear? É tipo isso. Vai ter congresso? Então vou ficar uns 3 meses crente, depois eu saio. Está fazendo uma parada na vida mundana. Meu irmão, não esquece. Isso não é viver Jesus. Viver Jesus começa dentro do teu quarto, na tua intimidade. Por que Cristo traz a ideia de quarto? Por que Cristo fala que é uma resposta? Entra dentro do teu quarto e ora, e o Deus que te vem em secreto, ali te responderá. Porque é o seguinte: no seu quarto você é quem você é de verdade. Aqui na igreja, no seu quarto você não fica assim de tênis, jaqueta, camisa. No teu quarto tu fica lá com a sua roupa talvez mais surradinha, mais velhinha, de boa. Aqui na igreja a gente vem arrumado, perfumado, até para abraçar os irmãos não está fedendo, né? Para a gente se ver, comungar. Mas lá dentro do teu quarto você é quem você é de verdade. Se você não quiser acordar e escovar o dente, tu não vai escovar. Se você quiser dormir sem tomar banho, não que eu aconselhe isso, mas você vai dormir. Porque você é quem você é de verdade. Ali você não deve satisfação a ninguém. Jesus quer te conhecer ali. Porque se você não ama Jesus ali, você não ama Ele em situação alguma. É por isso que a Bíblia vai dizer que se você não ama o seu próximo que vê, jamais amará um Deus que não vê. Porque não há coerência. Se eu não vivo Cristo na minha intimidade, eu não estou vivendo Ele em público. Mas se eu vivo Ele na minha intimidade, o público conhecerá as obras desse Deus. Então nós devemos entender que é o solo quem precisa estar preparado. Mas existem tantas situações, e a primeira delas que pode furtar aquilo que Deus está ministrando aqui esta noite, é as ferramentas que Satanás tem tentado contra vocês. Satanás é ardiloso, irmão. Ele não é legal, não. Ele tenta furtar aquilo que Deus tem na sua vida. Sabe o que Satanás lançou sobre o nosso tempo? Que a saída é o suicídio, que a fuga é a automutilação, que vida boa é usar droga, é ser louco.
Quantos jovens que eu conheço que tem uma frase pronta? Não, se tudo der errado eu meto louco. Que louco? Só tem 12 anos, doido. Você nem viveu ainda. Como assim? Mas Satanás está soprando, olha, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você se perder, melhor. Satanás tem usado ferramentas, e às vezes nós estamos tão distraídos, e uma das ferramentas que Satanás usa é a distração, que nós não estamos com voz de autoridade para dizer: Satanás, bata em retirada, porque há poder no nome de Jesus. E enquanto nós como igreja formos omissos, Satanás vai ganhando espaço. Porque ele não quer te ver fora da igreja, dessas 4 paredes. Ele quer te ver morto aqui dentro. Ele quer te matar aqui dentro. Ou ele tirou Adão do jardim para pecar? Falou: Adão, vamos lá fora, porque lá fora é legal. Não, ele fez Adão pecar no ambiente da intimidade, no ambiente da adoração. E é isso que Satanás quer fazer, quer te matar onde você adora, quer te matar onde você tem intimidade com Cristo, quer te matar onde você exerce o teu ministério, porque para ele te ver morto não é o mesmo que te ver morto, só que existe um espírito de vida que sopra no vale e reconstrói histórias. Ah, querido, você pode entender o que o Espírito de Deus está falando aqui entre nós. Não se aceite as ferramentas de Satanás sobre sua vida, porque aquilo que Deus está liberando sobre você acontecerá. Não seja mais omisso. Satanás está tentando entrar na tua casa, não seja omisso. Está tentando entrar no teu casamento, não seja omisso. Está tentando entrar na tua vida estudantil, jovem, não seja omisso. Se posiciona e começa a clamar o nome de Jesus. Porque há poder no sangue dele, irmãos. E há poder no nome de Jesus para curar a enfermidade e expulsar os demônios. Mas às vezes a gente está tão atrelado a ter uma vida de colo com Cristo, onde Cristo pega a gente no colo e fica batendo no diabo. Não, irmão, você tem que se posicionar. E aí entra outro problema, que é o segundo solo, onde Cristo vai dizer o seguinte: que o semeador lança a semente, mas por falta de profundidade, a semente até germina, mas morre porque o sol a aflige, o sol castiga, o sol é quente. E existe um problema na nossa sociedade em geral, da hipersensibilidade. Hoje o povo está hipersensível, não suporta mais o sol castigante. E a vida não é só bonança não, irmão. A vida não é só coisa boa, a vida não é só Nutella não, irmãos. A vida ela é dura. Na vida tereis... Jesus falou que na vida a gente ia ter um iate aqui na beira da praia. Jesus falou: olha, na vida tereis aflições, mas tende bom. A questão é que a gente está muito carrancudo. Bateu a dificuldade: não vou mais para a igreja, não vou mais para o ministério, não vou mais servir no grupo jovem, não vou mais na conferência. Por quê? Porque a vida está dura e tem sementes que estão morrendo por ausência de profundidade. Porque quem está reclamando dentro do sofrimento não está profundo para conhecer que em meio ao sofrimento existe um Deus que é glorificado através da sua vida. Não está entendendo que Filipenses capítulo 1, versículo 27 ou 29 vai dizer o seguinte: que a nós nos foi concedida a graça de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E o escritor de Hebreus, no capítulo 12, vai dizer o seguinte: olha, corra em direção ao combate que vos é proposto, mantendo o seu foco no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. A questão é que a gente está desviando o foco para a gente. O evangelho não pode trazer sofrimento, o evangelho não pode trazer dificuldades. Jesus Cristo veio à terra e não veio imune a dores. O Deus poderoso, Criador, enviou seu Filho e Ele sofreu, padeceu, se cansou, passou privações, provações, foi morto numa morte vergonhosa de cruz, foi chicoteado, e nós estamos reclamando porque o irmão passou por nós e não deu a paz do Senhor. Irmão, abandone a hipersensibilidade. Cristo não te chamou para ser um crente dodói, me perdoe a palavra não acadêmica, mas se levante como um verdadeiro cristão, e mesmo que for para morrer por Jesus, morra adorando, morra servindo, morra glorificando ao nome dEle. A gente vai olhar aqui os primórdios da igreja, a gente vê Estevão, está tomando pedrada, irmãos. Só que já tomou uma pedrada, sabe a dor que é.
está tomando um monte de pedrada e está dizendo: Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Graças a Deus que o Brasil não é um lugar perseguido, irmãos, porque se fosse, eu duvido que as igrejas estavam cheias. Eu tive uma experiência com um amigo que trabalha com a igreja perseguida, e nós estávamos orando por um cristão do Paquistão. Ele veio fugir do Paquistão para o Brasil, e ao chegar no Brasil, ele deu 2 declarações. A primeira declaração que ele deu é o seguinte: ele falou: olha, eu tenho que voltar para casa. Aí a gente, ouvindo aquela história, ficamos sem entender por quê. E aí o rapaz dizendo: olha, ele teve que voltar para casa porque ao chegar no Brasil, seus familiares ligaram dizendo que o grupo radical sequestrou seu filho e disse para ele: ou ele volta para o Paquistão ou matamos seu filho. E nessa declaração, ele se despediu dizendo: olha, provavelmente só nos encontraremos no céu, porque eles vão me propor negar a fé ou matar o meu filho. Eu não vou deixar o meu filho morrer por mim e também não negarei a minha fé. Então provavelmente a minha vida vai ser tirada. Mas no céu a gente se vê. E a segunda declaração me deixou, irmãos, no chão. Ele disse para o amigo brasileiro, ele falou: olha, eu aprendi uma coisa sobre a igreja brasileira. Ela não é tão crente quanto parece, ou quanto deveria ser. Vocês são livres para ir ao culto e ficam em casa porque está chovendo. Vocês são livres para adorar e ficam em casa porque estão passando mal. E aquilo me levou a um confronto, sabe por quê? Porque a gente é imaturo demais mesmo. Ainda bem que esse congresso está falando sobre maturidade. A gente precisa receber o que Deus está liberando sobre nós. Você é uma igreja livre, você é uma igreja que pode pregar Jesus nas praças, nas ruas, em qualquer lugar. E às vezes nós estamos omitindo aquilo que Deus nos deu e estamos nos distraindo com aquilo que Satanás está nos propondo. Enquanto isso, as sementes estão morrendo. E uma hora o teu solo para de produzir. Uma hora o teu solo para de multiplicar. E a gente vai agora para o último solo, porque Cristo está dando uma sequência de ensinamentos que culmina num solo em que a semente é lançada, mas os espinhos sufocam a semente. E sabe o que são esses espinhos? Os espinhos são os pecados. Pecados em continuidade. Pecados em obscuridade. Ausência de arrependimento. De quebrantamento. Sabe essa frase: Jesus te ama do jeito que você é? Eu já usei muito essa frase. Principalmente em cultos evangelísticos. Jesus te ama do jeito que você é, mas ela se torna incompleta na perspectiva do Evangelho. Eu preciso dizer: Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça como você está. Que isso? Não adianta Cristo lançar sobre nós as sementes, se em nós habitam os mesmos velhos pecados em continuidade e não há arrependimento. É por isso que Paulo vai dizer no Romanos capítulo 3, se não me engano, versículo 23... Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Em nós havia condenação eterna, mas em Cristo há uma salvação eterna. Então você precisa abdicar da sua velha vida. Os teus contatinhos do WhatsApp não fazem mais parte da nova vida. A mentira não faz mais parte da nova vida. O adultério não faz mais parte da nova vida. Fofocar do irmão não faz mais parte da nova vida. Se você não está disposto a viver a nova vida com Cristo, você vai alcançar o resultado que a velha vida tinha para você. Maturidade é entender que seguir a Jesus é tomar a cruz e caminhar. Porque Ele mesmo disse: quem quer me seguir, tome a tua cruz e vem. Tem uma canção que a gente canta, não sei nem se eu vou conseguir cantar aqui, mas me dá um tanque-tom, mestre. Sol maior, que diz assim, ele é bem antigo, olha. Eu acho que pode ser dó maior, mestre. Se Cristo comigo vai,
eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Eu irei. O escritor desse refrão, ele está tão maduro e pleno no propósito, que ele está dizendo: é grato servir a Jesus e levar a cruz. Se Cristo comigo vai, não importa o que eu estou carregando, não importa o que eu estou vivendo, não importa o tamanho da batalha, não importa. Eu sou maduro para entender que se Cristo comigo vai, o que importa é a presença que está ao meu lado, não é a condição na qual eu estou vivendo. Quando a gente entende isso, aí a gente começa a entender por que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. A gente começa a entender por que Jesus não abriu mão da gente quando estava sendo açoitado. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para a fornalha e foram em direção à fornalha para não negar o Deus de Israel. A gente começa a entender por que os mártires entregaram sua vida nos coliseus romanos e não negaram a Cristo. Porque se eu sou maduro para entender que Cristo está comigo, não importa a condição a qual eu estou vivendo, Cristo está comigo, isso basta. A presença de Deus tem bastado? A presença de Deus tem sido suficiente? A presença de Deus tem sido o suprimento da sua necessidade? Ou tem que ter Cristo e mais alguém? Ou tem que ter Cristo e um pad? Ou tem que ter Cristo e uma luz? Ou tem que ter Cristo e alguém do teu lado? Meu irmão, Cristo é o suficiente. Somente Cristo. E quando ele vai terminando a parábola, ele diz o seguinte: olha, mas o semeador lança a semente numa terra fértil. Glória a Deus. E essa semente vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E sabe, às vezes nós já fomos essa terra fértil. A produção já foi maior. A intimidade já foi maior. O contato já foi maior. Só que às vezes nós nos distraímos, deixamos de arar a terra com a palavra, deixamos de regar a terra com a oração, deixamos de limpar a terra com a consagração de jejum, deixamos de fazer aquilo que nós devemos fazer, e Deus ainda está lançando, mas a produtividade não está vindo. O problema não é a semente, o problema não é Deus, o problema somos nós. E eu te convido a uma introspecção hoje aqui, porque para ser maduro a gente precisa refletir naquilo que nós somos. Você precisa voltar a um nível de intimidade com Jesus. Você precisa conhecê-lo. Porque Satanás tem lançado uma palavra determinante sobre a vida das pessoas, dizendo: olha, não tem jeito, acabou, esse é o teu final, você não vai produzir, ali ninguém te ama. Quantas pessoas estão com esse discurso: ninguém me ama, ninguém me deseja, ninguém me quer perto, ninguém gosta de mim. Quantas pessoas são determinantes em decretar o seu próprio fim? É porque Satanás está soprando para essas pessoas que elas são terras que nunca virão a produzir novamente. Só que eu conheço um Deus que sara terras. Caio, o que eu faço? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e endireitar os seus caminhos, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Você quer viver um novo de Deus aqui? Por favor, inclina o teu coração para Jesus e começa a dizer: Deus, por favor, onde precisa ser curado, consertado, onde eu preciso ser redirecionado, eu não quero mais viver as minhas propostas. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. É como os meninos ministraram aqui. Olha para mim, eu preciso de ti.
Eu quero sentar na sua mesa e te chamar de Pai. É tão ruim não poder chamar a Deus de Pai. É tão ruim não se sentir íntimo dEle. Por fim, Deus encerra a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir? Então eu vou terminar esse sermão dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem coração para se quebrantar, se quebrante. Quem tem joelhos para dobrar, dobre. Mas não aceita ser um solo infrutífero. Não aceita ser um solo improdutivo. Não aceita ser alguém que só senta no banco de uma igreja e tá bom. Seja quem Cristo te chamou para ser. Alcance o seu propósito e tudo aquilo que não pertence a Ele vai sair da sua vida. A depressão não pertence ao propósito de Cristo e ela sairá. As crises de ansiedade não pertencem ao propósito que Cristo tem na sua vida e ela sairá. Eu passei um testemunho muito difícil com crise de ansiedade na minha família, na vida da minha mãe. E um dia ela estava deitada dentro de casa, sem cor, sem força, e ela é bem pequena. E eu tomei minha mãe nos braços e falei: mãe, o que está acontecendo? E ela só disse para mim: filho, eu vou morrer. E eu disse: Deus, o Senhor separou a minha família para um propósito, isso não pertence ao teu propósito. Então liberta a vida da minha mãe. Ei, Jesus sara terras que estão feridas. Jesus liberta vidas que estão cativas. Eu não sei como a terra do seu coração chegou aqui hoje, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está disposto a curar a tua história. E quando Deus te curar, querido, você vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Não entendeu? O que Deus está plantando hoje vai crescer absurdamente dentro da tua história. E naquele dia, Deus começou a curar a vida da minha mãe. Deus começou a transformar a minha família é pastoral, irmãos. Nós somos crentes a vida inteira, mas crente também passa a luta, crente também passa a prova, crente também vive o silêncio de Deus, mas Deus se levantou em nosso favor. É por isso que Jó escreveu: eu sei em quem tenho crido, e por fim o meu Redentor vive, e um dia se levantará em meu favor. E Deus se levantou a favor da minha família, e hoje minha mãe está totalmente curada pelo poder do Espírito Santo, porque Deus ainda cura terras infrutíferas. A mulher que estava em casa não dava frutos. Hoje, juntamente com o meu pai, pastoreia mais de 600 pessoas, lidera mais de 200 mulheres e prega o Evangelho, curada, restaurada. Quero que você se coloque de pé. Eu sinto uma graça de Deus aqui, porque Deus está querendo curar terras infrutíferas aqui hoje. Deus está querendo renovar corações aqui. E na ousadia do Espírito Santo. Isso aqui não é um convite para você aceitar a Cristo, não. Isso é um convite para você que quer mudar de vida nesse sábado à noite. E quer que esse ano seja diferente dentro da sua intimidade com Jesus. Se você precisa dessa oração, corra aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Você que tem vivido quadros depressivos, de ansiedade extrema, você que tem perdido o controle da sua vida, vem aqui porque eu quero orar por você. Eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonada o seu tronco morrer. Há esperança para você, ao cheiro das águas. Eu gostaria que a igreja ficasse em espírito de adoração e oração. Os intercessores começassem a interceder.
Deus está fazendo algo tremendo aqui. Florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos e viverá ao cheiro das águas. Ainda que a árvore seja cortada e o seu tronco lançado no pó e a sua raiz envelheça na terra, ao cheiro das águas do Espírito Santo de Deus, você vai brotar novamente, você vai ser cheio novamente, seus ramos se renovarão. Deus está curando a tua história hoje aqui. Chega de viver esse colapso interior, chega de viver essa vida suscetível à dor contínua. Deus está sarando o seu interior e a sua mente. Deus está curando você. Deus está sarando a tua vida. É um novo tempo. Oh! Florescerá, seus ramos se renovarão. Espírito Santo, começa a passear entre nós e fazer a tua vontade. Começa a repreender, Jesus, tudo aquilo que Satanás tem colocado. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia-me. Peça para Ele. É intimidade com Deus. Eu quero. Tu és a fonte, declare. Quero beber do teu rio, Senhor. Diga pra Ele. Oh, lava o meu interior, limpa as águas. Eu quero beber. Chega de viver como solo infrutífero. Deus tem algo mais para você. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Jesus viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder a presença, a presença, a presença, tua presença.
Espírito de Deus está passeando aqui. Gessé, quantos acreditam que Deus está neste lugar? Quantos estão conectados ao que Deus está fazendo aqui? Sobe aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A palavra já foi liberada por cada pessoa que veio até o altar. Cada pessoa que recebeu do Espírito Santo aqui. Cada pessoa que foi tocada. Eu preciso saber, há entre nós alguém que deseja uma reconciliação com Jesus hoje? Aplauda Jesus. Essa jovem está aqui. Oh, aleluia! Existe alguém que deseja uma reconciliação com Cristo aqui hoje? Alguém que deseja aceitá-lo como seu Salvador? Chega. Dá um basta nessa vida. Jesus é o caminho e a verdade. Existe alguém entre nós? Não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Se não há mais ninguém, eu queria liberar esta palavra de bênção sobre a sua história. A partir de hoje você será um solo fértil. Chega de viver uma vida estéril, infrutífera, travada. O Espírito Santo de Deus está te colocando onde você deve estar, no padrão de um solo fértil. As palavras liberadas sobre ti serão frutíferas. Então receba as sementes do Espírito Santo de Deus e seja quem Deus te chamou para ser. Aplauda o nome do Senhor Jesus e que Ele seja glorificado. Amém.